para a aplicação da penalidade de multa de trânsito, ou seja, por infringência ao artigo 218 do CTB, em outras palavras, por excesso de velocidade, a autoridade de trânsito responsável pela via deve levar em consideração essa tabela de valores referenciais de velocidades para só então aplicar esta penalidade. Vejamos, em uma velocidade medida de 27 km por hora, a velocidade considerada deve ser de 20 km por hora, porque é isto que determina a Resolução 396 de 13 de dezembro de 2011, o dispositivo jurídico que trata dos requisitos técnicos mínimos para a fiscalização da velocidade de veículos, que traz ainda no parágrafo 1º do artigo 5º dessa resolução a seguinte redação: para configuração das infrações previstas no artigo 218 do CTB, ou seja, para eu ser acusado de excesso de velocidade, a autoridade de trânsito deve considerar a velocidade para efeito da aplicação dessa penalidade, o resultado da subtração da velocidade medida pelo instrumento ou equipamento pelo erro máximo admitido previsto na legislação metrológica em vigor. Isto tudo que eu estou falando está lá na tabela de valores referenciais de velocidade que eu acabei de mostrar para vocês no anexo 2, que ainda traz a seguinte observação: para a velocidade medida superiores aos indicados nessa tabela, ou seja, superiores a estes que estão aqui até os 180, considera o erro máximo admissível de 7% com arredondamento matemático para se calcular a velocidade considerada. Te explico melhor. Suponha que eu tenha transitado em uma via cuja velocidade superior, ou seja, a velocidade máxima permitida, seja de 70 km por hora. E eu, por um equívoco, engano, tenha transitado nesta via acima de 70 km por hora, ou seja, a 76 km por hora. Neste caso, a autoridade de trânsito responsável pela via deve fazer o seguinte cálculo matemático: ele pega os 76 km por hora, velocidade medida, e ele deve fazer o quê? Velocidade considerada após a subtração de 7 km por hora. Ou seja, se eu transitei a 76 km por hora e eu terei, por força impositiva de lei, o desconto da velocidade de 7 km por hora, eu terei uma velocidade considerada de 69 km por hora. E logo, neste exemplo, eu não posso receber qualquer tipo de imposição de penalidade. Porque, veja, estamos tratando de um equipamento eletrônico e, por isto mesmo, passível de erros e imprecisões. Daí o legislador ter determinado para que se cumpra a tabela referencial de velocidades para só então aplicar a penalidade de multa por infração ao artigo 218 do CTB. Isto, eu lhe encorajo a conhecer o nosso acervo de modelos de recursos e defesas de trânsito, já em formato Word e totalmente editável. Você pode utilizar de qualquer lugar, basta ter para isto um computador, um laptop, um tablet ou um celular.
São modelos de defesas e recursos já utilizados em casos reais em que obtivemos sucesso para os nossos clientes. Já vem com um misto de doutrina e jurisprudência, ou seja, o trabalho duro nós já fizemos. Ao adquirir este material, você, após eu receber o comprovante de pagamento, vou te enviar um link para você acessar todo este material de onde você estiver. Basta você escolher aquele modelo que melhor se adequa ao seu caso, inserir os seus dados, imprimir, assinar e enviar para o órgão responsável pela autuação. Isto pode ser feito por meio dos correios, recomendo sempre que o faça através de AR, ou você pode entregar pessoalmente junto ao órgão responsável pela autuação. São modelos utilizados, como eu disse, em casos reais, tanto contra a multa de trânsito, quanto para os processos administrativos para imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir ou para a penalidade de cassação da Carteira Nacional de Habilitação. São modelos já utilizados em casos reais que tivemos sucesso para os nossos clientes. Você terá acesso de qualquer lugar e quando quiser. Pode utilizar tanto para uso pessoal como para trabalhar nessa promissora área do direito brasileiro, que é o direito de trânsito. Um forte abraço, fiquem todos atentos, até a minha próxima publicação.